Olá pessoal, olha aí eu me aventurando mais uma vez numa seara complicada. O título desse vídeo é Acesso às Drogas. Eu sou Felipe Winston, do canal Brasilfobia. Como nesse caso, diferente do vídeo anterior onde eu falei do aumento de consumo de álcool, eu não tenho experiência nenhuma para poder dividir com vocês, eu vou flipar, eu vou mudar muito mais para a parte dos filhos, principalmente adolescentes. Eu não consigo dizer se no Brasil o acesso às drogas é igual aqui nos Estados Unidos para os adultos, por ser algo que eu sempre estive muito fora, mais uma vez, sem apologia nenhuma de a favor, contra, é uma decisão pessoal, eu nunca ter experimentado ou usado, não quero entrar realmente por esse assunto. O que eu quero é alertar aos pais para que estejam realmente atentos, principalmente com a maconha. Realmente aqui fora, nos Estados Unidos, principalmente, onde em vários lugares ela já é liberada, o acesso ele me parece ser mais fácil. Pelo menos na minha experiência pessoal, eu vejo muito mais aqui do que via no Brasil. Mais uma vez, não quero entrar no mérito se é certo, se é errado, tem lugar inclusive que é permitido, se é permitido muda um pouco o conceito. No Brasil ainda não é permitido, muitos defendem que deva ser. Por favor, não é o intuito desse canal polemizar sobre legalização ou não legalização, ou certo ou errado, nada disso. Apenas eu queria que os pais colocassem na pauta esse acesso às drogas. É algo que deve ser levado em consideração, não é algo tão alarmante que possa falar não vou sair do país por causa disso, mas sim, se a decisão for sair, leve realmente isso em consideração. Assim como ficar, claro que todos os pais que moram no Brasil estão atentos, principalmente com filhos na adolescência, estão atentos a esse tópico. Mas aumente um pouco a atenção se a decisão for mudar. Lembre sempre que é um lugar novo, existem perdas, é um desafio novo e sim, principalmente aqui nos Estados Unidos, muitos lugares, em muitas cidades, o acesso é liberado. Então é normal entender que, como um todo, é menos difícil de se ter acesso, principalmente à maconha. É uma decisão de cada família, se isso é uma preocupação ou não é. Inclusive, nós aqui, alguns brasileiros, tentamos ano passado lançar uma campanha de prevenção numa high school e o feedback foi bem claro, não é uma preocupação dos pais, não é algo que muitos achem ser um erro, então não é, mais uma vez, querer criar um juízo ou uma decisão, é apenas incluir esse tópico dentro da discussão. E aí a família decide o quanto é a favor, o quanto é contra, e quanto isso é uma preocupação ou não é, se deveria ser ou não deveria ser. Se no caso a família já tem esse acesso mais fácil no Brasil, então é algo que ela já sabe como manejar, esse vídeo aqui ele é mais restrito. Ele é mais para quem, assim como eu, não tinha esse acesso e ao chegar aqui fora vi mais facilmente esse livre acesso. Então eu gostaria muito que pessoas que têm algo parecido comigo ou com a minha família, que levem isso em consideração, que ponha na pauta, que discuta com a esposa, que prepare muitas vezes a cabeça de um filho ou de uma filha adolescente, que fique mais próximo, que tente entender como está o processo de mudança, para que não corra o risco de que seus filhos entrem em contato com drogas para tentar tapar algum buraco. Então o conselho é só esse, é um conselho prático de esteja perto, acompanhe, mas sem querer criar um juízo de certo ou errado, sem querer entrar na seara de deve ou não deve ser feito, coloque na pauta. A decisão ela é totalmente pessoal ou da família. Eu acho que o marido, a esposa é que devem sentar
e entender como querem se relacionar com esse problema, e aí falando dos adultos, e como querem abordar esse tópico em relação aos filhos. Porque também, se os filhos ainda são muito novos, acredito que você não precise se preocupar tanto com isso. Por outro lado, se já estão criados, também acredito que não seja algo tão crítico. Provavelmente eles já tomaram as decisões de vida deles. Agora, quem está realmente com filhos entrando ou já na adolescência, fica apenas esse recado. Existe sim uma maior facilidade de acesso aqui, o que não é nada absurdo, o que não é nada para se entrar em desespero, não é nada para se criar um alerta, é apenas o conselho de pondere sobre isso também. Não espere chegar ou passar por uma situação para poder decidir como vai agir, ou mesmo não se escondam do problema, abordem esse problema. O intuito do canal, mais uma vez, é acabar com mitos e ajudar na popularização da informação, nessa discussão aberta, nessa troca de experiências, nesse realmente fomento para que parem de tomar decisões sem planejamento. Essa é a minha mensagem. Mais uma vez, se acharem que deva ser compartilhada com alguém, compartilhe, sem intuito de julgar o mérito, apenas de colocar mais um tópico na pauta. E para vocês fica a minha mensagem de sempre, do que o que merece ser feito, merece ser bem feito.